E aí, galerinha do sexto ano do Colégio Duque Castilho, professor Gleison Alves na área. Se liga que lá vem história. Vamos lá, gente, continuar com as nossas aulas falando sobre antiguidade no Oriente. E hoje eu trago para vocês uma temática super, mega, power, ultra interessante, que é a Revolução Urbana, ou seja, os primeiros núcleos urbanos da história da humanidade começam a se formar nesse período que a gente vai estudar. Só que tem um detalhe, a gente tem que partir, tá, do primeiro ponto, que são as trocas comerciais. Para a gente entender os núcleos urbanos, nós temos que lembrar do que o professor já falou sobre o processo de sedentarização, ou seja, a fixação dos povos em uma determinada região, tá? Deixando de ser nômade e passando a ser o que agora? Muito bem, sedentário, beleza? Temos as primeiras aldeias neolíticas. Não esquece, gente, a gente ainda está trabalhando num período neolítico da história, tá? Como eu já havia falado também, vocês devem lembrar que quando falamos no período neolítico, a gente não pode esquecer de quê? Da agricultura. A agricultura e a domesticação de animais foi fundamental para esse processo de sedentarização, ou seja, esse processo de fixação dos homens na terra e, consequentemente, a fundação dos primeiros centros urbanos, do que nós chamamos também de cidades, tá? Tivemos também, gente, avanços de novas tecnologias, principalmente ligado ao arado, certo? Ao manuseio de instrumentos que foram importantes justamente na produção agrícola, que vai gerar um aumento populacional e, consequentemente, uma maior produção alimentícia. Tudo bem? Então, temos um aumento populacional somado à maior produção alimentícia. O que é que vai ocorrer? O excedente agrícola ou os excedentes agrícolas, que vão ser fundamentais para quê? Para estabelecer vínculos sociais. Não esquece, os vínculos sociais são os primeiros processos, tá, que ocorrem entre as pessoas no processo de revolução urbana, certo? Então, essas trocas, né, essas relações sociais, esses vínculos sociais, eles estão ligados justamente ao comércio. Espera aí, professor, o senhor está me dizendo que o comércio surge a partir dessas relações sociais? Muito bem, caro aluno, exatamente. Porque, olha só, se um grupo ele plantava batata e o outro plantava trigo, eles iriam o quê? Fazer a troca. Então, essa troca, gente, nada mais é do que o comércio. O comércio ligado à troca. Não esquece, nesse período da história humana, a gente não tem ainda o quê? Moedas. Não existe moedas. Existe o quê? Trocas. E quais seriam esse comércio? Gente, está aqui, ó, produtos alimentícios, tá? Poderia ser também artesanatos, tecidos, cerâmica. Então, esses produtos, tá, alimentícios, de artesanato, tecidos e também a questão da cerâmica, são os primeiros produtos que começarão a ser comercializados ou trocados nesses primeiros centros urbanos. Como é que dá o nome disso? Comércio. Não esquece. Então, o comércio foi responsável, professor, diretamente na Revolução Urbana. Muito bem, aluno Duque Castilho. Exatamente. É a partir do comércio, tá, que as primeiras cidades, certo? Os primeiros núcleos urbanos começam a se formar. Se formam a partir de quê? De aldeias, tá? Não esquece, as primeiras cidades formam-se a partir de aldeias. Tranquilo? Não esquece desse ponto. Então, esse processo de trocas comerciais foram importantíssimos para o surgimento
tá? Da que nós chamamos de revolução urbana, tá? Então, gente, não esquece, revolução urbana tem tudo a ver com o quê? As primeiras aldeias no período neolítico e com o comércio. Comércio esse responsável pelas primeiras trocas, tá? Olha para cá, não perde foco. Os primeiros núcleos urbanos, tá? Aqui a forma, as características desses núcleos urbanos começaram a se formar, tá? Primeiras cidades. Justamente, gente, não esquece, é a união, é a junção de aldeias. Professor, essa união e junção de aldeias, ela serve para todas as cidades? Não. Predominantemente, sim. Mas isso não é algo que acontece em todo o globo. Muita atenção nesse detalhe. Mas eu posso afirmar que a maioria das cidades, elas se formam justamente da união de aldeias? Pode. Tranquilo? Temos próximo aos rios. No livro de vocês traz um mapa, que nesse mapa mostra várias cidades, que eu vou já falar, na maioria das cidades se formam próximo ao quê? Próximo aos rios. E esse detalhe é importantíssimo, gente. Por quê? Porque as cidades, elas se formam próximo aos rios justamente por conta da necessidade da água. A água, ela é fundamental para a vida, certo? Então, como é que nós chamamos essas cidades que se formam próximo aos rios? Não esquece, civilizações de regadio. Guardem essa palavra, guardem essa informação. Ela é importantíssima para vocês entenderem, tá? Que os primeiros centros urbanos são chamados civilizações de regadio. Por quê? Porque se formam próximo aos rios e tem a produção agrícola como a sua principal fonte econômica, tá? Não esquece desse detalhe. Regiões do norte da África ao extremo oriente. É onde estão, gente, situadas as primeiras cidades. Chatal, Jericó, Alepo. Todas essas cidades foram se formando, né, há aproximadamente 6.700 anos atrás, 6.500, mais ou menos esse período. São cidades que têm muitos anos, né, de existência. Então, que estão nessa região norte da África e no extremo oriente, tá? E nesses centros urbanos, a gente não pode esquecer que já temos produções artísticas, já temos as primeiras questões religiosas, tá? Temos construções de casas, que são as moradias, temos áreas de pastagem de animais, ok? Temos o represamento de rios, o desvio do curso desses rios, é importante justamente para a questão da agricultura, lembrando mais uma vez a importância da agricultura para o processo de sedentarização, não esquece. Tranquilo? E temos as irrigações, né, responsáveis para que essa água chegue a essas plantações. Plantações essas que, com o passar do tempo, elas vão gerar excedentes agrícolas, que serão responsáveis justamente para que ocorram as primeiras trocas, tá? Consequentemente, gerando o início de um comércio. Beleza? Tranquilo? Beleza? Ok. Gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, que é sobre a Revolução Urbana, tá? À medida que vai avançando a construção dos primeiros centros urbanos, tá? A gente tem as primeiras instituições, tá? Essas instituições, elas começam a se formar através, primeiro, do comércio. O comércio é responsável para expandir os centros urbanos, ok? E através do comércio, com essa expansão, temos as primeiras instituições, que ela está vinculado ao desenvolvimento das cidades. Não esquece. Consequentemente, tem um surgimento das cidades. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês é que as primeiras cidades, elas começam a se expandir através do comércio, que por sua vez criam as instituições, que por sua vez tem o surgimento, tá,
das cidades. E as cidades necessitam de quê? De líderes. Evidentemente, esses líderes, basicamente, eles têm duas responsabilidades. Primeiro, responsáveis pela organização das comunidades, tá? E tomar decisões em nome da população, certo? Então não esquece, a importância dos líderes nas cidades e também nas instituições é justamente para organizar as comunidades e tomar as decisões em nome da população, tá? Eu posso afirmar que os líderes são os governantes? Muito bem, exatamente, caro aluno. Os governantes nada mais são do que os líderes. Hoje, quem são os nossos governantes? São justamente os nossos líderes, certo? Nós temos o líder do executivo, no caso do estado, aqui do Ceará, quem é? Justamente o Camilo Santana. Então, ele vai organizar as cidades e vai tomar decisões, tá certo? Tranquilo? A gente não pode esquecer, tá, do conceito de estado, tá? À medida que essas cidades, elas vão surgindo e vão se desenvolvendo através do quê? Do comércio e a formação das instituições, nós temos o quê? O Estado, pessoal, o Estado. O que seria o Estado? Gente, o Estado, o que compõe o Estado? As diversas instituições, temos um chefe político, que é o governante, temos a formação de um exército, temos a formação de uma religião, tá? E aí é interessante que no caso da religião nós temos o surgimento dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes são líderes religiosos que fazem parte do Estado. Tranquilo? Algumas regiões, o próprio sacerdote é o próprio governante, tá? Em algumas situações, o governante é também o sacerdote, ou seja, ele toma decisões no tocante à religião, certo? E também a questão de governo, ok? Isso tudo faz parte do Estado, que por sua vez o Estado, ele tem as instituições públicas, é o que nós conhecemos por burocracia, que são os órgãos públicos. Então não esquece, o Estado, para compor, gente, hoje o Estado nada mais é do que um país, uma nação, certo? O Estado, ele tem diversas instituições, tem chefe político, tem um exército, tem uma religião, tem uma fronteira, tudo isso faz parte do quê? Do Estado, certo? E esse Estado é composto por instituições públicas, que por sua vez é chamado de burocracia, que nada mais é do que os órgãos públicos, tá bom? Então, quero que vocês entendam que a revolução urbana, o surgimento dos primeiros centros urbanos, passa pelo processo, tá? A partir da expansão do comércio, cria as instituições, que por sua vez vão surgindo e se desenvolvendo cidades, que por sua vez essas cidades necessitam de quê? De líderes. Quem são os líderes? Os governantes, que fazem parte do Estado. Beleza? Tranquilo? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, mas a gente, nos próximos encontros, vamos falar mais sobre essa questão dos centros urbanos, tá? Das primeiras cidades, vamos falar sobre, a próxima aula vamos trabalhar com a Mesopotâmia. E antes que eu encerre a aula, eu quero que vocês façam a atividade da página 63 do livro de vocês, referente à Revolução Urbana. Tranquilo? Gente, temática hoje muito massa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima aula. Um beijo de inglês. Valeu, galera!